Selic a 15%, será que isso é uma realidade? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre se é possível, se a gente pode ter uma Selic de fato aí chegando a 15% e qual seria o impacto nas suas ações, nos seus investimentos. Meu nome é Leonardo Abud e essa é a Matriz dos Investimentos. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos. Bom, pessoal, o que a gente tem visto aí nos últimos, nesse último mês é que com a incerteza fiscal, o mercado começou a pesar bastante na chamada curva de juros. Então, para vocês terem uma ideia, a gente teve até algumas notícias em que o mercado chegava a prever até uma chance de que a Selic pudesse ir para 15%. Bom, aqui então uma matéria do Valor Econômico, né, comentando um pouco disso. E como é que a gente sabe disso? Como é que a gente olha para isso? Existe alguns contratos futuros, então esses contratos futuros a gente consegue enxergar a quanto é que o mercado está precificando a Selic. Não só aqui, mas a gente também poderia olhar um pouco para os títulos do Tesouro. Então, quando você pega ali alguns títulos do Tesouro, você pode notar que o rendimento deles subiu durante essas 2 últimas semanas, mostrando que o mercado está com uma preocupação em especial com a questão fiscal e como é que isso aí se reflete na inflação. Uma inflação um pouco mais persistente, a tendência é que o Banco Central teria que aumentar a taxa de juros para conseguir colocar a meta de inflação, né, para colocar a inflação de volta para a meta. E aí a gente nota primeiro no Boletim Focus. Eu sempre falo que o Boletim Focus ele é um pouco atrasado, para falar no mínimo. No último Boletim Focus, a gente tinha que o mercado mantinha suas previsões de que em 2023 a Selic se encerraria a 11,25%. Ou seja, hoje a Selic está em 13,75%. O mercado, no Boletim Focus, que é um boletim divulgado pelo Banco Central, baseado nas expectativas de diversos agentes econômicos, nesse boletim a gente tinha que o mercado ainda previa uma Selic encerrando o ano de 2023 em 11,25%. Novo, o Boletim Focus ele é um pouco atrasado, e assim, não sei se é a melhor forma de a gente olhar para a perspectiva de Selic. Uma outra forma é olhando para os contratos de DI futuro. Então, isso daqui é o contrato de DI vencendo em 2024. O que significa? Quando a gente tinha ali um contrato que chegou a bater seus 14,6% aqui no ápice, né, da incerteza, de daquele estresse, daquela volatilidade, a gente tinha que esse contrato precificava um DI médio, ou seja, de hoje até o vencimento dele, que é ali em janeiro de 24, de 14,6%. Só como ele é um DI médio, né, um contrato de CDI médio, hoje a Selic está em 13,75, para que na média ele chegasse a 14,6, isso significa que em algum momento a Selic teria que ser maior do que 14,6. E aí é justamente isso que o mercado começou a colocar na conta. Então, quando a gente pega ali a curva de juros e precifica o que está ali, de fato indicava que a Selic poderia subir acima de chegar ali aos seus 15%. Tem que tomar um certo cuidado, porque os contratos de DI futuro, primeiro que eles são muito voláteis, né, muito mais voláteis do que de fato acontece, e segundo que existem movimentos técnicos. Então não é só porque o mercado acredita que aquilo ali vai acontecer, às vezes a gente vai ter alguns fundos que precisam encerrar a posição e começam a puxar um pouco para cima esses contratos. Então assim, não dá para colocar aquilo ali como sendo escrito em pedra, é longe disso inclusive. Mas quando a gente olha aqui nessa parte de baixo, a gente vê que os contratos de DI para 2023 estavam 13,7, então vencimento em janeiro de 2023. O de DI 2024, né, nessa última semana, voltou para casa dos 14,2, mostrando ainda que o mercado estima uma Selic acima dos 13,75 que a gente tem agora. Isso aqui é uma péssima notícia para as ações no geral. E aí, assim, o que a gente olha um pouco, né? Primeiro, o Banco Central, de olho na inflação, poderia colocar para cima a taxa de juros. Uma Selic para cima é péssimo para as empresas que são mais alavancadas, que têm dívida, e não só para isso, também para as ações no geral. Uma Selic mais alta é um custo de dívida mais alto, é um custo de oportunidade mais alto para o mercado de ações no geral. Não à toa a gente viu aí que o mercado pesou bastante no mercado de ações. Então, o que aconteceu na curva de juros acabou impactando bastante no mercado de ações também. Então, assim, eu vejo que sim, que houve um certo exagero do mercado, tá? Isso daqui é uma estimativa de inflação. Então, como é que o mercado faz esse cálculo? Ele pega o que está na curva de juros e compara com os títulos atrelados à inflação. Então, a gente tem lá os títulos IPCA+. Então, imagine o seguinte,
você tem um título falando IPCA+, que está pagando 6%, e o juro implícito ali é de 14%, a diferença é a inflação, né? Porque se é 6% mais inflação, e um título do Tesouro que está pagando 13%, 14%, a diferença entre esses 13% e 14% e os 6% de um IPCA+, é a inflação implícita. E aí aqui é onde eu acho que houve um certo exagero do mercado, porque quando a gente olha um pouco para a inflação implícita desses títulos, a gente tinha, por exemplo, que para 2023 a inflação implícita era de 8,2%, ou seja, tem muita gordura ali dentro. A gente deve encerrar o ano de 2022 com uma inflação de algo como 5,5%, e assim, eu não vejo muito motivo para a gente ter, óbvio, tem essa questão do governo, de colocar mais estímulos fiscais, etc., mas é um certo exagero, assim, 8,2% é um patamar bem elevado. Mesmo quando a gente olha para a inflação implícita um pouquinho mais longa, né, 2024, 2025, a gente tem uma inflação média de 7% para os próximos 2, 3 anos. De novo, para mim também é uma inflação bem acima, inclusive, do que foi a média do governo Dilma, por exemplo, que foi um governo que teve uma inflação média alta. A inflação média do governo Dilma foi algo como 5,7%. Assim, imaginar que a inflação média dos próximos 3 anos, num país que não está com tantos problemas assim, para mim aparece ali um certo exagero. Óbvio, de novo, o mercado está bastante estressado, então está demandando uma gordura a mais para entrar nesses títulos. E aí, de fato, quem é que ganha com uma Selic mais alta? Assim, a minha percepção, não acredito muito ainda que a gente vai ter uma alta da Selic. Eu não sou assim, eu não tento fazer previsões macro, mas para mim uma Selic de 13,75 é uma Selic alta. A gente tem que lembrar de novo que no pior momento do governo Dilma a gente teve uma Selic a 14,25. Naquela época a inflação estava ultrapassando os 10%. Hoje a gente está com uma inflação 5,5%, então assim, não vejo motivo para a gente chegar numa Selic do nível que foi o governo Dilma, com aquele desarranjo nas contas públicas tremendo. Mas ainda assim, a tendência é uma Selic alta por mais tempo do que a gente imaginava. Eu acho que isso é um ponto bem negativo ainda assim. Então, quem é que ganha com a Selic alta? Primeiro, renda fixa pós-fixada. Então, são aqueles títulos atrelados à Selic, atrelados à CDI. Então, um CDB que paga 110% do CDI, uma LCI que paga um percentual do CDI. Esses títulos acabam se beneficiando de uma Selic mais alta, obviamente. Uma parte não tão óbvia já no mercado de ações são as ações de seguradoras. Então a gente viu, por exemplo, performance positiva de BB Seguridade, de Caixa Seguridade, Porto Seguro. Isso porque as seguradoras elas operam com o chamado float. Então o que é esse float? Imagina o seguinte, uma seguradora ela cobra os prêmios, né? Os prêmios são aquela mensalidade ou anuidade que você paga pelo seguro. Ela recebe aquele dinheiro adiantado. Então antes de acontecer o sinistro, ela recebe aquele dinheiro na frente. A seguradora, então, ela pega esse dinheiro e aplica em títulos do governo, ou renda fixa, ou até mesmo no mercado de ações, e ela ganha uma rentabilidade de resultado financeiro daquilo. Então, se você for pegar, por exemplo, a Caixa de Seguridade, ela tem um pedaço grande do resultado financeiro advindo, né? Uma parte grande do resultado total advindo de resultado financeiro. Então, as ações de seguradoras acabam se beneficiando desse juros mais alto. E aí, por fim, ações de bancos, eu deixo aqui um ponto de interrogação. O que acontece é que quando os juros estão muito baixos, os bancos acabam não conseguindo cobrar um spread tão alto. Além disso, também os bancos têm uma parte ali do seu capital que é remunerado a Selic. No entanto, uma Selic muito alta acaba pressionando a inadimplência. Então, assim, as ações de bancos elas se beneficiam de um juros um pouco mais altos, sim, mas juros muito altos, como o que a gente tem visto agora, eles tendem a pressionar, por exemplo, o mercado de empregos. Isso implica numa potencial uma recessão no país e, obviamente, um aumento da inadimplência. Então, assim, as ações de bancos se beneficiam de uma taxa de juros um pouco mais alta, mas muito alta, acaba sendo contraproducente. E quem é que perde com a Selic alta? Bom, as ações cíclicas mais ligadas àquele consumo que demanda financiamento, então, varejo discricionário, por exemplo, e varejistas de eletroeletrônicos, então, uma empresa que vende notebooks, celulares, esse tipo de coisa, ela depende de financiamento, ela depende de parcelamento, e uma Selic alta acaba impactando. Construtoras, obviamente, porque quando você compra um apartamento, você compra ele financiado, é um financiamento de longuíssimo prazo, e que qualquer um ponto percentual faz um impacto muito grande no valor da parcela. Então, isso aqui é um impacto negativo para essas empresas. Obviamente, as empresas alavancadas, então uma empresa que tem muita dívida, vai ter um resultado financeiro que vai corroer mais o seu resultado operacional. E as empresas de crescimento? O que acontece é que empresas de crescimento, elas têm o seu fluxo de caixa muito ligado ao futuro. Então, ela tem muito do valuation dela ligado aos fluxos daqui 5, 8, 10 anos.
E quanto mais longe, quanto mais distante os fluxos, maior é o impacto da taxa de desconto em cima do valor do valuation justo dessas empresas. Então, assim, no geral, para as ações, uma taxa Selic alta é ruim, porque aumenta o custo de oportunidade, ou seja, as pessoas vão olhar e falar assim: poxa, eu posso comprar um CDB que me paga 15, 16%. Para eu entrar no mercado de ações, eu vou ter que ter um retorno ali de mais de 20% para compensar o risco que eu vou correr, assim, deixando de lado ali um CDB seguro, indo para o mercado de ações, que é um negócio muito mais volátil. E aí, assim, aqui eu mostro para vocês o impacto que a gente viu no mercado do mercado de ações de construção civil. Então, nesse último mês, o Ibov caiu algo como 4,5%, enquanto que as empresas do setor imobiliário caíram aproximadamente 14%. Então, dá para a gente perceber que esse é um setor que sofre muito mais por conta de juros mais altos. Do outro lado, a gente olha para as seguradoras, então a gente tem aqui a Porto Seguro subindo 5%, a BB Seguridade subindo 5%, e a Caixa Seguridade acabou caindo 6%. Honestamente, é uma posição até que eu aumentei um pouco, porque para mim ali é uma oportunidade interessante. Lembrando, pessoal, que não é uma recomendação de investimentos, nada do que eu estou falando aqui. E obviamente eu vou pedir para vocês que tá chegando agora, não se esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nada. A gente sempre busca trazer conteúdo sobre ações, investimentos, fundos imobiliários. Isso aqui é uma coisa que eu gosto bastante. Então, para quem está chegando, não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho para não perder nada, de deixar o like que ajuda demais o canal. Então deixem o seu like e comentem aqui se vocês ficaram com alguma dúvida sobre esse assunto. Eu sempre gosto de conversar com os meus inscritos, então não percam a oportunidade aí de deixar os seus comentários e também de participar das nossas lives toda quarta-feira. Continuando aqui o nossa explicação, a Caixa Seguridade, como eu já havia comentado, para vocês terem uma ideia, o resultado financeiro da empresa, ela teve um resultado financeiro no terceiro trimestre de 420 milhões, que é bem significativo. Então, no terceiro trimestre, o resultado financeiro ele representou 30% do resultado total da empresa. Uma Selic mais alta, a tendência é que esse resultado financeiro se mantenha nesse patamar elevado. Então, de novo, é uma empresa que acaba se beneficiando de uma Selic mais alta. Por conta disso, é um perfil aí de empresa que eu gosto e mantenho na minha carteira. Devo fazer, inclusive, vídeo um pouco sobre o resultado operacional da Caixa Seguridade. Um outro ponto também são os bancos. Aqui um outro banco também que eu tenho na minha carteira, que é o Banco ABC. Esse é um banco ligado mais ao crédito corporativo. Eu vejo que as empresas elas estão bem menos alavancadas do que as pessoas físicas. O Banco ABC é um banco que lida muito bem com a parte de crédito para empresas. E quando a gente olha aqui, o patrimônio líquido remunerado da CDI, essa linha, ela é a linha que é justamente ligada mais à Selic. Então, Selic mais alta, a remuneração do patrimônio do Banco ABC também sobe. E a gente pode notar, por exemplo, que nos 9 meses de 2022, o patrimônio, essa linha de patrimônio líquido remunerado da CDI, cresceu 260%. Então, a gente vê um impacto positivo para o Banco ABC, uma Selic mais alta. Lembrando, pessoal, o problema é que se essa Selic se mantém muito alta por muito tempo, isso aqui começa a corroer demais os resultados das empresas. E aí a gente pode ver um aumento da PDD, né, que é a provisão para devedores duvidosos, ou seja, a inadimplência subindo. Bom, pessoal, isso aí é um pouquinho da minha visão para Selic. Assim, como eu comentei, eu acho que o mercado está num momento bem estressado, discussão de orçamento é sempre uma coisa difícil, então a gente está num momento de discussão de orçamento, de transição de governo, muita incerteza. Isso aí acabou sendo colocado um prêmio muito gordo na conta de CDI, né, nos contratos CDI futuro. A gente pode ter uma Selic a 15%? Não sei, eu sempre gosto de falar que o futuro é uma coisa muito imprevisível, mas olhando um pouco o passado e como é que está o Brasil, eu ainda acho uma coisa um pouco difícil. No entanto, a minha percepção é que o mercado precifica que a Selic vai se manter alta por um pouco mais de tempo. E aí, como eu comentei, ali é onde são as empresas que eu vejo que tem um potencial melhor ou pior. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!